Você já sentiu aquele arrepio quando escuta alguma música que você gosta ou se identifica? Essa reação, que parece mágica muitas vezes, na verdade tem um embasamento científico muito bem fundamentado e está até diretamente relacionado ao nosso cérebro, nossas emoções e até mesmo à evolução da espécie. O nome desse fenômeno é frisson e fica comigo que nesse vídeo a gente vai navegar por dentro desse fenômeno e entender como que isso tudo funciona. Roda a vinheta. O que é o frisson? Frisson é uma palavra francesa que significa arrepios. Em inglês seria algo como of the king de... E no campo da neurociência, essa palavra é usada para descrever calafrios, formigamento na pele, contração dos músculos e até mesmo lágrimas. Tudo isso sem necessariamente ter uma razão física, como por exemplo quando a gente sente frio. O frisson é desencadeado por estímulos sensoriais intensos, como por exemplo quando a gente escuta uma música que nos emociona de alguma forma, ou um discurso inspirador, cenas de filme, ou então insights poderosos, como quando alguém fala para você exatamente o que você estava pensando. E até aí tudo bem, mas o que acontece no cérebro? Pesquisas científicas mostram que esse fenômeno ocorre devido a uma comunicação intensa entre o sistema auditivo e as áreas cerebrais responsáveis pelo processamento das emoções. Entre essas regiões destacam-se a amígdala, que regula respostas emocionais, e o córtex pré-frontal, que lida com expectativas, memória e planejamento. E guarde bem o córtex pré-frontal, que a gente vai usar mais pra frente nesse vídeo. Quando ouvimos uma música que nos emociona ou nos surpreende de alguma forma, essas áreas são ativadas de forma sincronizada, gerando uma resposta intensa no corpo. Estudos revelaram que pessoas mais suscetíveis a sentir o frisson possuem uma conectividade neural mais densa entre essas regiões, o que facilita essa experiência. Em alguns estudos, inclusive, foram utilizadas imagens de tensor de difusão, ou DTI, para examinar a conectividade da substância branca entre regiões auditivas e áreas envolvidas no processamento emocional e social. Os resultados indicaram que os indivíduos que com mais frequência experimentaram esse fenômeno do frisson, eles possuem uma conectividade maior entre o giro temporal superior posterior e regiões como a ínsula anterior e o córtex pré-frontal medial. E essa conectividade aumentada pode explicar a maior sensibilidade emocional às pessoas envolvidas nesse estudo, as pessoas estudadas. Mas quais exatamente são os gatilhos para o frisson? O nosso cérebro, ele gosta quando a nossa expectativa é quebrada e de alguma forma nos surpreende positivamente. Esse contraste entre uma melodia e outra tende a despertar esse tipo de sensação, e isso é chamado de reavaliação cognitiva. Por exemplo, se você está sentindo mal e depois se sente feliz, essa felicidade é mais intensa do que se você estivesse só se sentindo feliz automaticamente, porque você justamente tem esse contraste entre tristeza e felicidade. O mesmo acontece na música. Então, quando você está ouvindo uma melodia que, de alguma forma, quebra a sua expectativa positivamente, claro, você automaticamente intensifica aquele sentimento. E isso é uma das causas do frisson, um dos gatilhos para causar o frisson. Quem estuda muito essa área toda do frisson e as expectativas na música é o musicólogo David Huron. Dopamina. Um dos achados mais interessantes ligado ao frisson, mas também ligado à música, é a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer, recompensa e motivação. Então foi constatado que durante momentos de pico emocional causados por músicas, tem um aumento significativo da dopamina, principalmente em duas fases, na antecipação do momento e no clímax em si, no clímax emocional. E esse mecanismo ele é muito semelhante quando a gente experimenta alguma coisa que nos dá prazer, como por exemplo, comer uma comida que a gente gosta muito, nossa comida favorita ali, ou experimentar uma comida nova, praticar atividade física. Então tudo isso libera dopamina também. Frisson do mal. Então a gente viu que na música, esses arrepios são causados por uma quebra de expectativa, ou então por uma pausa dramática, enfim, por uma dinâmica da música. Só que existe também um frisson ruim,
Por exemplo, quando você ouve um som desagradável, como uma unha arranhando no quadro, também pode causar arrepios, mas por outro mecanismo. Esses sons ativam intensamente a amígdala, e a amígdala também está associada ao frisson do bem, tá? Mas só que nesse caso está mais ligada à parte da amígdala em resolver um problema de sobrevivência, né? Mais ligada ao medo e à aversão para conseguir responder rapidamente àquela ameaça. E isso é uma herança evolutiva nossa. Bom, na floresta era muito mais importante para a gente reconhecer um som ameaçador para poder agir rapidamente ali aquela situação de ameaça para sobreviver. Todo mundo sente o frisson? A gente viu que normalmente quem experienciou mais o frisson tinha uma conectividade neural mais densa entre aquelas partes do cérebro que a gente viu. Portanto, eles tinham de alguma forma uma predisposição a sentir esse fenômeno. Mas isso também está associado a outros fatores, como por exemplo, genética, cultura ou até mesmo uma experiência única sua. Por exemplo, se para mim ouvir Waves me traz alguma emoção, algum sentimento bom, eu vou ficar arrepiado, porque eu vou reviver aquele momento, eu vou lembrar daquele momento. Para você, pode não causar o mesmo sentimento, assim como qualquer uma outra música, qualquer outro estilo musical. Agora, você lembra que eu falei para você guardar a informação córtex pré-frontal? Pois bem, a gente viu que essa parte do cérebro ela é uma das responsáveis por disparar esse fenômeno de frisson, essa sensação de arrepio. E o nosso cérebro ele consegue mudar de alguma forma, ele consegue evoluir algumas áreas. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele consegue ser trabalhado e evoluído conforme você pratica um instrumento musical. Sabia? Você tocar violão aí faz seu cérebro ficar mais forte, cara. Tá na hora de começar as aulas aí. Então, se por acaso você nunca sentiu essa experiência, talvez aprender um instrumento musical possa ser um caminho interessante, porque você vai desenvolver sua musicalidade. Inclusive, em um dos estudos ali, estava até comentando isso, que quem tinha uma musicalidade mais apurada sentia com mais frequência o frisson, ou era mais suscetível a sentir o frisson. Eu já fiz um vídeo também falando exclusivamente só dos benefícios para o nosso cérebro em aprender um instrumento musical. O que eu mais usei de referência nesse outro vídeo, que está aqui em cima, era tudo baseado em estudos de um doutor chamado Robert Zatorre. Tem até inclusive TED Talks que ele fala sobre isso mais profundamente, que inclusive nesse estudo desse vídeo de agora também tem as citações dele, tem referências para as publicações dele. Ele é uma pessoa muito importante nesse ramo de estudo, né? Ele é um neurocientista, ele é um doutor, então ele sabe do que ele está falando e fez vários experimentos físicos. Inclusive ele até colocou uma mulher tocando violoncelo numa máquina de ressonância. Vai ver o vídeo, tá bem legal. Depois desse. Termina esse, depois você vai ver. Inclusive, deixa aqui nos comentários, você já sentiu esses arrepios? Se arrepiar quando ouve determinados sons ou músicas é muito mais do que uma simples reação física. É uma manifestação profunda da interação entre o som, a mente e o corpo, que envolve ali mecanismos emocionais, cognitivos e neuroquímicos. O frisson não só revela como somos sensíveis à música e aos sons, mas também mostra como eles são capazes de tocar aspectos profundos da nossa psique, despertando prazer, emoção e até transcendência. Portanto, aquele arrepio que a gente sente diante de uma música não é só uma mera curiosidade biológica. É um lembrete de que os sons têm a capacidade de nos conectar com aquilo que é de mais humano em nós, o sentimento. Ficamos por aqui, te vejo no próximo vídeo.